Olá, galerinha do sétimo ano, né? Espero que todo mundo esteja bem novamente, né? A gente sempre pergunta a mesma coisa, mas tem que perguntar porque esse vírus aí tá difícil. Hoje a gente vai continuar a aula sobre o reino Monera, que a gente parou no iniciozinho, né? Agora vocês vão me ver um pouquinho mais, né? Fazer o quê? Tem que aturar minha beleza, né? Eu vou falar um pouco sobre o reino Monera e depois eu vou passar mais imagens no vídeo, né, para vocês poderem assimilar mais o que eu falei com as imagens que eu vou passar, porque tem algumas fotos que vocês têm que ver, né, não adianta só falar. Já falei para vocês também que o reino Monera é composto por dois grupos, né, as bactérias e as algas cianofícias, né. A gente hoje vai falar sobre o reino Monera, as bactérias, tá? Na próxima aula eu vou falar sobre as cianofícias ou cianobactérias e os vírus para a gente finalizar, né? O reino Monera, principal característica dele, qual é? Né? Nas bactérias, no caso, elas são procariontes. Lembra o que é procarionte? Procariontes são aqueles indivíduos que não têm a membrana nuclear, que a gente chama de carioteca. São ausentes essa membrana nuclear, né? Além disso, eles só têm uma organela citoplasmática. Qual é? Os ribossomos. Só existe essa organela citoplasmática. No início das nossas aulas, lá naquele quadrinho que eu coloquei lá, a gente viu a diferença entre as células vegetais, animais e a gente viu também pouca coisa sobre as procariontes, né? Porque animais e vegetais são eucariontes. Lembra? Eucariontes por quê? Porque tem o núcleo envolvido pela carioteca, a membrana nuclear, né? Procarionte não tem esse envoltório nuclear que a gente chama de carioteca, não tem, não existe. Então, o que acontece? Eu não posso dizer que ele tem núcleo, né? Ele não tem núcleo. Por quê? O núcleo dele, que não é núcleo, é nucleóide, ele é todo espalhado pela célula. O DNA também é todo espalhado pela célula, né? Então, a característica principal que vai diferenciar ele das células eucariontes é justamente isso. A ausência desse envoltório nuclear, que deixa o núcleo ali compactado, bonitinho, individualizado. Então, nas células procariontes não existe isso, tá? Existe a parede celular, que é diferente da parede nuclear. A parede celular tá lá pertinho, junto com a membrana plasmática, tá? A parede celular. Quem tem? Os vegetais, né? As bactérias também têm a parede celular, tá? Então, elas têm, ó, elas são procariontes. O que é procarionte? Não possuem a carioteca. Eles têm a parede celular, que é aquele envoltório que tem lá próximo da membrana plasmática. A função dela é dar sustentabilidade ali para a bactéria, assim como para os vegetais. Eles têm como organela citoplasmática apenas os ribossomos, só, tá? Que é responsável pela síntese de proteínas, só possui os ribossomos. O nucleoide, né? Porque ele não tem núcleo, ele tem nucleoide, né? Então, essas características são as principais das células procariontes, certo? Eles têm a reprodução de duas formas, sexuada e assexuada, né? Sexuado, o que a gente chama de reprodução sexuada? Não tem nada a ver com sexo. Eu sempre falo isso, sempre brinco, porque quando a gente fala em reprodução sexuada, acha logo que tem a ver com sexo, mas não tem nada a ver, tá? Reprodução sexuada é a troca dos gametas sexuais, femininos e masculinos. Por que eu falo isso? Porque as plantas, os vegetais, eles fazem reprodução sexuada também, né? Mas alguém vê os vegetais copulando? Ninguém vê vegetal copulando, né? Namorando, alguém vê? Ninguém vê, né? Então, eles não fazem, eles fazem reprodução sexuada, só que como é que é a reprodução sexuada? O grão de pólen de uma planta vai penetrar no aparelho reprodutor feminino da outra planta, né? A planta tem óvulo, a planta tem ovário e a planta tem o grão de pólen, que é como se fosse, não estou falando que é, né? O espermatozoide no caso da nossa espécie, tá? Então, a planta tem reprodução sexuada, por causa do grão de pólen e o óvulo,
e tem reprodução assexuada também, que é a muda, né? Nas bactérias também tem essas duas formas de reprodução. Reprodução sexuada e assexuada. Sexuada, né, que é a troca de gametas sexuais. O nome da reprodução a gente chama de conjugação. Conjugação é o quê? Uma bactéria chega perto da outra, tá? E o que ela faz? Ela cria uma ponte citoplasmática, né? O citoplasma dela vai saindo um pouco da célula até encontrar outra célula bacteriana. E ali o que ela faz? Ela passa o DNA dessa célula daqui com DNA para aquela outra célula sem DNA. Isso que é reprodução sexuada. Conjugação. Conjugação por quê? Porque ela vai se conjugar a outra bactéria. Através de quê? De uma ponte citoplasmática. Membrana junto com o citoplasma vai fazer isso, né? Ela vai encostar na outra bactéria e vai passar o material genético. Essa é reprodução sexuada, porque passa o material genético de uma bactéria a outra, tá? A gente tem reprodução assexuada, que não tem nada a ver com material genético, que a gente chama de bipartição. O que é bipartição? Eu tenho uma bactéria só, tá? Que chega a um determinado momento, aquela bactéria vai se dividir em duas, geneticamente iguais, tá? Ela é uma só. Na hora dela se reproduzir, ela vai se estreitar o corpo, estreitar o material genético, até ela se formar duas bactérias, tá? A gente chama de divisão binária. Tem vários nomes para essa reprodução assexuada. Divisão binária, cisparidade, essas são as duas que a gente mais conhece, tá? Então, voltando, reprodução sexuada e assexuada. Sexuada, conjugação, ó, as duas bactérias aqui, e a ponte citoplasmática para passar o material dessa bactéria para essa, e a assexuada, que é o quê? Essa bactéria aqui sozinha se divide em duas, tá? Com o código genético igual, porque ela é uma só, que vai se dividir em duas e vai ter o mesmo material genético, tá? A bactéria existe em vários tipos também, né? Várias formas. A gente classifica as bactérias quanto à morfologia, a forma do corpo dela. A gente tem cocos, diplococos, estafilococos, streptococcus, olha os nomes, tá? Os bacilos, os espirilos e os vibriões. Cada uma bactéria dessa tem um formatinho diferente. Os cocos são bolinhas, que a gente vai ver daqui a pouquinho no vídeo. Os cocos são bolinhas. Os vibriões são em formas de vírgula. Os bacilos são mais estreitinhos, né? Mais compridinhos, né? Os diplococos são dois cocos, duas bolinhas, né? Os espirilos são em forma de... Hoje em dia a gente nem... Não sei nem se vocês conhecem, mas antigamente o telefone, quando tinha telefone, não existia telefone sem fio. Então o telefone tinha um cordãozinho assim, ó, fazendo isso aqui, ó, que era em forma de espiral, igual os cadernos estão aqui, ó, caderno em forma de espiral, isso aqui, ó. Então os espirilos têm essa forma aqui, tá? E tem essas formas aí, a gente classifica as bactérias de acordo com as formas, né? Cocos, bacilos, espirilos, vibriões. Dentro dos cocos a gente tem diplococos, estafilococos e streptococos. Os streptococos são vários cocos assim, ó, enfileiradinho, tá? Os streptococos. Os estafilococos é em cacho de uva, são vários cocos formando cacho, como se fosse um cachinho de uva. Essas são as formas das bactérias, tá? A gente tem também as bactérias aeróbias e anaeróbias. Pelo nome, né? Bactérias aeróbias, elas vivem com presença de oxigênio. As bactérias anaeróbias não conseguem viver com a presença do oxigênio, tá? Vivem com a presença do gás carbônico. Então, aeróbia, oxigênio, anaeróbia, sem oxigênio, tá? E tem várias doenças bacterianas também. As bactérias, elas não provocam só doenças, tá? Tem bactérias que são muito ruins para o nosso organismo, né? Provocam a gonorreia,
a sífilis, infecção urinária, pneumonia, várias bactérias com várias doenças diferentes. Mas as bactérias também são boas para o nosso organismo, né? As bactérias, elas nos protegem contra outras bactérias, contra outros agentes nocivos. Dentro do nosso corpo, tanto dentro quanto fora, a gente tem milhares de bactérias ali protegendo a nossa saúde, tá? Evitando que uma outra bactéria penetre no nosso organismo. Isso sempre funciona? Quase sempre, tá? Mas às vezes não funciona e é quando a gente fica doente, né? Quando a gente contrai alguma doença bacteriana, né? Assim como a gente contrai alguma doença como vírus, né? Eles passam por onde? Pela mucosa, né? Mucosa aqui, tanto é que o coronavírus, né? O Covid, a gente tem que ter muito contato, muito cuidado com as mãos, né? Para não contaminar as mãos, que a gente acaba levando a mão à boca, a mão aos olhos, no nariz, né? No rosto em si, e acaba a gente passando esse vírus para dentro do nosso organismo. E a bactéria também é do mesmo jeito, tá? A gente tem que ter muito cuidado, lavar as mãos, né? Manter uma higiene, não só no nosso corpo, mas uma higienização no local onde a gente trabalha, ou onde a gente vive, né? Pra gente ficar, né, imune dessas bactérias e desses vírus. Mas mesmo assim, com todos esses procedimentos, a gente ainda pode, né, ficar doente por causa disso, né? Mas, graças a Deus, né, a gente tem os nossos anticorpos, que a gente vai ver lá quando a gente for falar sobre o vírus, os anticorpos que fazem a gente ficar bem, né, melhorar daquelas infecções. Ainda bem que a gente tem isso no nosso organismo, as nossas células de defesa, nossos anticorpos que ajudam o nosso corpo. No portal lá da plataforma, eu vou colocar alguns vídeos referentes a essa aula de hoje, né, sobre as bactérias, tá? Eu gostaria que vocês vissem. É vídeo curtinho, só para mostrar como é que é a bactéria, o jogo dos 7 erros. Essas daí vocês podem ver até com os pais de vocês, porque o que a gente não deve fazer dentro da casa, né, que gera mais bactéria ainda. Então isso daí é um vídeo até para vocês mostrarem para a mãe de vocês, né, para os pais de vocês, para poder ver. Aí eu vou lançar lá na plataforma depois e vou pedir os exercíciozinhos, tá? A 702, se eu não me engano, eu pedi uns exercícios que não está no portal da plataforma, que foram aqueles das músicas, né, da música, para vocês destacarem as bactérias e as viroses, né, as doenças causadas por bactérias e por vírus. Eu vou deixar lá no mural o meu e-mail para vocês, que é melhor, né, para vocês tirarem foto da atividade e mandarem para o meu e-mail, né? E esperarem uma resposta, tá? Quando eu receber o e-mail de vocês, eu vou colocar lá, ok, recebido, tá? Se eu não receber, se eu não colocar lá, ok, recebido, vocês me mandem um comunicado lá no mural. Professora, você recebeu minha atividade? Que aí eu vou dar uma conferida, né? Mas eu vou deixar lá o meu e-mail para essas atividades que a gente vai fazer fora da plataforma, né? Porque tem aquela atividade dos questionários da plataforma mesmo, que ali vocês já sabem mesmo a resposta, né? Ali mesmo vocês conseguem ver. E tem essas atividades que eu passo além daquilo dali, né? Essas atividades extras vocês vão colocar para mim no meu e-mail, tá? Pra gente... A avaliação vai ser dessa forma, né? Vai ser mais qualitativo do que quantitativo. A gente não vai fazer prova, mas eu preciso que vocês participem das aulas, tá? Então, ó, beijo para vocês. A gente não vai embora ainda, porque eu vou passar para vocês o que eu falei aqui, eu vou mostrar para vocês no vídeo ali rapidinho, tá? E depois vocês fiquem atentos quanto ao portal lá, que eu vou lançar uns vídeos, eu vou lançar uns desafios para vocês e vou colocar o meu e-mail também para vocês mandarem essas atividades para mim, tá? Beijo. Aqui é aquele slide que a gente estava vendo, né? Aqui para enriquecer ainda mais o nosso conteúdo, tá?
Reino Monera, a gente vai falar sobre as bactérias. Isso aqui eu já mostrei na outra aula anterior, de que ele é composto. Ali a parede celular, o nucleóide, né? Algumas bactérias, algumas não, as bactérias têm flagelo para se locomover, né? A ausência aqui, ó, da membrana nuclear, que é a carioteca, por isso que o nucleóide dele está todo espalhado, tá? Aqui a gente tem os tipos de bactérias, né? Quando a gente vê no microscópio, a gente vai ver, algumas bactérias assim desse jeito, tá? As que a gente mais consegue ver assim no microscópio sem corar, sem fazer nada, pegar o material e colocar lá, são os ciscocos aqui. A maioria que a gente consegue ver são essas, tá? Mas a gente tem os cocos, streptococos, diplococos, estafilococos, espirilos, bacilos e vibriões, tá? Os formatos, tudo ali, bonitinho, igual tá ali, tá? A reprodução da bactéria, né? Das bactérias, divisão binária, tá vendo aqui, ó? Tem uma bactéria que ela vai, aqui não aparece, né? Mas ela vai se estreitando, aqui, ó, vai se estreitando. O material genético dela vai alongando, tá? Para cima e para baixo, até que se divide em dois. Posteriormente, há a divisão celular. A célula se divide em duas, tá? Isso daí a gente diz, o nome dela é divisão binária ou cisparidade, tá? Um dos dois que a gente mais usa aí. A gente tem a conjugação. Conjugação, lembrando aqui, ó, divisão binária, eu tenho uma bactéria que se divide em duas, tá? Uma bactéria que vai se dividir em duas. Por isso, reprodução assexuada, né? Não tem troca de material genético aqui. A própria bactéria vai se dividir em duas, certo? Conjugação bacteriana é reprodução sexuada. Por quê? Porque eu tenho a troca do material genético da bactéria. Aqui eu tenho duas bactérias, porque para eu trocar, eu tenho que ter duas, né? Na primeira aqui, eu não preciso ter duas, por quê? Porque essa daqui mesmo vai se dividir. Não preciso ter duas, não preciso trocar material genético, essa daqui vai se dividir em duas, tá? Na conjugação, eu tenho que ter duas bactérias, porque eu vou passar o material genético, que a gente chama de plasmídio, para outra bactéria, certo? Aí aqui, ó, isso daqui é a ponte citoplasmática de uma bactéria, que é a doadora, e da outra bactéria, que é a receptora. A doadora vai doar o material genético para outra bactéria, que a gente chama de receptora, tá? Essa daqui é a reprodução, né? Voltando aqui, é reprodução sexuada, com troca de material genético. Se conjugou, trocou o material genético, passou o material genético para outra bactéria. Essa daqui vai ficar com uma parte e vai passar o outro material genético, né, a cópia do material genético, para outra bactéria, certo? Aqui é uma figura mesmo do microscópio, elas fazendo a conjugação, né? Olha aqui a ponte citoplasmática aqui enorme, né? E fazendo a troca do material genético. Só não dá para ver quem é receptora, quem é doadora aqui, né? Mas dá para ver a ponte citoplasmática e que elas estão se reproduzindo, tá? Isso daqui é uma experiência que a gente fez lá na escola, né? Eu não lembro qual foi a turma, mas eu tinha umas placas, eu já tentei até fazer essa experiência lá, fazendo as placas em casa, mas não deu muito certo. Isso daqui eu já tinha as placas prontas com o material e levei para a escola para fazer, né? E a gente colheu material de vários locais diferentes, né? Do banheiro, lá da cantina, das portas, e a gente viu que em todos os locais apareceram bactérias, todos os locais, uns mais, outros menos, tá? A bactéria ela existe em todo lugar, tá? Não existe local que não tenha bactéria. Bactéria existe em locais extremamente quentes, dentro do vulcão, tá? Como locais extremamente frios. Lá na Antártida, onde é extremamente frio, vai existir bactéria, tá? Só que existem as bactérias boas e as bactérias ruins, né? Aqui, essas bactérias aqui, algumas são boas para o nosso organismo, vivem dentro do nosso organismo, né?
Outras não, vivem dentro do nosso organismo. Mas as que vivem no nosso organismo, elas meio que é uma barreira, né, para evitar que as outras bactérias penetrem. Essas bactérias que podem causar doença na gente, então elas evitam que essas bactérias penetrem, tá? Só que, por algum motivo, o estresse, né, no nosso dia a dia, o pessoal está muito ansioso, muito estressado, às vezes uma diminuição da imunidade, né, acaba fazendo com que essas bactérias, essas mesmas bactérias que estão no nosso organismo para gente, para defender a gente, ela mesmo acaba causando doença, tá? Mas isso porque a gente não está bem, né? Essa experiência aqui a gente também vai fazer. Quando a gente voltar, se Deus quiser, a gente vai tentar fazer essa experiência aqui com vocês, tá? Bactéria anaeróbia e aeróbia, eu já falei, né? Bactérias aeróbia são as que utilizam oxigênio, vivem na presença do oxigênio, e as anaeróbias são as que não toleram oxigênio. A gente ainda tem ainda as bactérias anaeróbias facultativas, né? Que são aquelas que podem viver com a presença de oxigênio ou com a ausência de oxigênio. Para ela tanto faz, tá? A gente tem aqui agora as doenças bacterianas, né? Tem algumas imagens que são até fortezinhas, eu vou passar direto, tá? Para quem não consegue ver. Mas isso daí é doença que tem no dia a dia de qualquer pessoa, tá? Tuberculose, né? Que isso daqui a maioria já deve ter visto falar, ouvido falar. Visto não, né? Ouvido falar, né? É como se fosse uma gripe, só que é uma gripe com uma tosse estranha, né? Com muita secreção do pulmão, e é uma doença causada por bactéria. Lembrando aqui, ó, esse nomezinho aqui, ó, Mycobacterium tuberculosis, é o nome científico que a gente já estudou, tá? É escrito em latim, primeira letra maiúscula, segunda letra minúscula, tá? E em itálico. Tratamento, antibiótico, tá? Que a gente vai... A tuberculose a gente trata no posto de saúde. A gente tem que ir para o posto de saúde porque eles têm que fazer uma contagem para ver onde é que está tendo caso de tuberculose, para poder mandar lá um agente de saúde, né? Para poder ver o que está acontecendo. Então, o tratamento é no posto de saúde. Ali está a bactéria no pulmão, né? Uma imagem ali mostrando mais ou menos como é que é a bactéria no pulmão ali, essa mancha aqui, tá? A gente tem a tuberculose óssea, a gente tem até a tuberculose ganglionar, nos gânglios, tá? Esses gânglios linfáticos, que são responsáveis pela imunidade, a gente também consegue ter bactérias ali, tuberculose ali, tá? A hanseníase, que é a famosa lepra, hoje em dia a gente quase não vê muita gente com esse tipo de doença, mas antigamente existia e era muito grave, porque as pessoas ficavam com feridas grandes na pele e até perdiam parte dos membros por causa dessa ferida. Hoje em dia já está bem controlada, né? Mas existem ainda pessoas que têm. Mas tem de uma forma bem mais leve, bem mais branda, que é uma manchinha branca, né, em alguma parte do corpo, que a gente faz o diagnóstico como? O médico vai com a agulhazinha e espeta aquela manchinha ali, para ver se você sente ou não essa espetada, né? Se você não sentir, provavelmente você está com a hanseníase, tá? Ali são mostras ali de pessoas com hanseníase, né? Antigamente era bem assim, desse jeito, né? Ficar com umas feridas. O hospedeiro ali da hanseníase é o tatu, ele que passa pra gente, né? A meningite, existe a viral e existe a bacteriana também, que é uma doença bem grave, porque ela vai para o cérebro, ela adora o cérebro, o sistema nervoso, e pode acometer a gente de várias coisas. Você pode ter paralisia, né? Um monte de coisas assim bem graves, tá? Ali tá, né? Aqui tá os cocozinhos, ó, da meningite, da bactéria da meningite ali. E ali a meningite afetando algumas áreas
ali, naquela imagem mais de baixo. Leptospirose, que é a doença do rato, né? Que o pessoal, quando tem enchente, tudo, fica todo mundo com medo da urina do rato. Não é a mordida do rato que causa a leptospirose, é a urina do rato.